E o Gilmar Mendes anuncia que está se separando da sua esposa Guiomar. Segundo consta, embora tenham se separado, a amizade permanece intacta. Será que essa história toda tem alguma coisa a ver com o medo da Magnitsky? Vamos falar disso. Eu sou André Marcília, advogado, professor, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no canal e também deixe o seu joinha, deixando o seu like. Você contribui para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante e ele acaba sendo distribuído para mais pessoas. Você ajuda a nossa comunidade a crescer. Também considere se tornar membro do canal clicando na aba Seja Membro e recebendo ou tendo acesso a conteúdos exclusivos aqui do canal. Bom, o Gilmar Mendes e a Guiomar anunciam separação e disseram que a amizade segue intacta. A Guiomar é advogada, não é, de um grande escritório também, e é uma das esposas de ministros que tem escritório ou que estão em um escritório com muita influência. Segundo o que consta, eles eram um casal que se conheceram em 1978, quando estudaram Direito na mesma turma da UNB, na Universidade de Brasília. E aí fizeram carreiras paralelas, segundo a imprensa. Será que foram tão paralelas assim? Acho que não. E formaram família e, já maduros, se casaram em 2007. Agora os pombinhos se separaram. Claro, a gente não pode aqui dizer, é só uma especulação, não podemos dizer que não é uma real questão a separação, que tem a Magnitsky por trás disso. Afinal de contas, como o próprio ministro Barroso havia dito, há um coração por trás da toga dos ministros. Eu até citaria aqui Tom Jobim, já que estamos num clima falando de amor hoje. O Tom Jobim, na sua música Luísa, né, chega a dizer: vem cá, Luísa, que eu sei que existe, eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Então, talvez o coração do ministro Moraes, ou do ministro Moraes, eu estou tão acostumado a falar do Moraes, do ministro Gilmar e da sua esposa Guiomar, tenham sido bombardeados pelo fim do amor. Mas pode ser que tenha alguma coisa a ver com a Magnitsky. Esse é o grande ponto que eu quero tratar com vocês, porque a Magnitsky, se há uma tentativa aqui de burla da Magnitsky ou das sanções da Magnitsky, de se tentar chegar ao ministro Gilmar ou atingir o ministro Gilmar por conta do escritório ou dos escritórios das quais a sua esposa faz parte. Se a ideia da separação é fazer com que a Magnitsky não possa atingir a ele e, por consequência, assim como aconteceu com Moraes, o escritório da sua esposa, se ele acredita que essa separação vai blindá-lo disso, bom, ele pode tirar o cavalinho da chuva, porque a Magnitsky não funciona dessa forma. A Magnitsky não atinge apenas a pessoa e os seus familiares. A Magnitsky atinge a pessoa, os seus familiares, o seu entorno e todos aqueles com quem a pessoa mantém algum tipo de relação formal ou não. Portanto, se o ministro Gilmar está ou não casado, pouco importa para a Magnitsky. A Magnitsky, o atingindo, atingirá sempre toda e qualquer relação, formalizada ou não, com a qual ele se mantém ativo financeiramente, ou ele mantém algum tipo de negócio, ou algum tipo de favorecimento, ou seja o que for. Portanto, se ele se separa da esposa, mas mantém as relações com a esposa, sejam financeiras ou de quaisquer outro tipo, estar casado ou não é apenas um detalhe. A Magnitsky não funciona assim. Tanto é verdade que há sanções secundárias, como a gente diz, empresas que prestam apoio, empresas que não têm nada a ver com o sancionado e que de alguma forma alavancam a carreira ou auxiliam ou de alguma maneira contribuem até com a reputação do sancionado, como nós comentamos até na semana passada em relação à Coca-Cola e à palestra que o ministro Moraes deu. Tudo isso é alvo, está no radar da Magnitsky, é passível de algum tipo de sanção secundária. Portanto, se houve apenas um divórcio, sinto muito, estimo que sejam ambos muito felizes no amor. Mas, se a ideia é tentar uma blindagem para Magnitsky, meus caros, os pombinhos
não vão se dar bem.